Olá, estamos começando mais um episódio do Contabiliza PharmaCast, um projeto que tem por objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade a partir de entrevistas com os profissionais mais renomados do mercado. Estou recebendo hoje o Rodrigo Marcilli, que é um dos fundadores da Saudabi Group, possui mais de 14 anos de experiência em planejamento, inovação, marketing, trade marketing comercial e tem por formação economia, né, Rodrigo? Um currículo e uma trajetória extensa, mas o Rodrigo é muito jovem, né, gente? Como vocês estão podendo ver. A Saudabi foi fundada em 2019 e se denomina como uma brand tech focada no desenvolvimento de estratégias de marketing e vendas para marcas que desejam impactar o mundo de uma forma positiva. Muito bem, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lígia. Obrigada a você. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre as farmácias na era da saudabilidade. Esse termo está muito em voga, né, Rodrigo? E para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, de fato, saudabilidade. Tem muita confusão quando a gente fala esse termo? Tem bastante. Eu brinco que se perguntar para 10 pessoas na rua, certamente a gente vai ter 10 respostas diferentes, né? Mas acho que isso é muito característica de um mercado ainda que está amadurecendo. Ele não é um mercado já totalmente consolidado, não é um mercado maduro, né, como outros que a gente conhece dentro do canal Pharma, dentro do canal Alimentar. Então, o mercado ainda se construindo e naturalmente tem interpretações diferentes, né? Então, eu acho que sempre quando está diante de um cliente, de um projeto, de um desafio, a primeira lição de casa que a gente tem é tangibilizar o que a gente quer dizer com saudabilidade, né? Então, de uma forma mais ampla, é como as pessoas buscam bem-estar no seu dia a dia. Então, isso pode estar na alimentação, isso pode estar na atividade física, isso pode estar no estilo de vida, pode estar da forma como a pessoa trabalha, pode estar na forma como a pessoa tem um hobby no final de semana. Então, ela está em vários momentos, várias esferas da vida. Então, não é certo a gente falar que está restrito só à alimentação, embora esse nome leve muito para essa seara. É o grande mercado aqui, mas não fica só nisso. A gente ouve muito também fitness, né? Sou fitness, meu prato fitness. Você acha que hoje existe algo, entre aspas, mandatório para que as pessoas busquem ser saudáveis? E onde que está essa busca, né? É principalmente na alimentação e, consequentemente, os reflexos na saúde, né? Perfeito. Esse termo fitness, a natureza dele vem do passado, né, e de muito como o brasileiro ele se comporta, né? Então, para dar algumas informações aqui, a gente fala que a gente está na terceira era da saudabilidade, né? Essa é a leitura que a Saudabi tem, tá? Então, a primeira era, pouco antes dos anos 2000, final dos anos 90, que era a era da estética, que foi daí que o cunho do termo fitness surgiu, que tudo que era saudabilidade era voltado para emagrecimento, estética, de uma forma mais vertical, né? E o Brasil até hoje é o terceiro maior mercado de estética do mundo, então a gente também não pode falar que isso desapareceu, pelo contrário, isso ainda está com um pano de fundo muito forte. A segunda era é a era que a gente fala de free from, né? A era sem glúten, sem lactose, então tudo que tinha menos processo industrial, né, nesse sentido. E apareceram muitos diagnósticos também, digamos assim, né? Exatamente. De pessoas alérgicas, intolerantes. Exatamente. Muitas pessoas começaram a testar também, né? As pessoas não tinham costume de fazer exames dessa magnitude, e aí isso acabou levando um mercado maior para isso. Então essa foi a segunda era, que foi mais ou menos entre 2010 e 2020, tá? Certo. E aí em 2020, no mundo pós-pandemia, né, que a gente lê essa vertical muito depois da pandemia, é a era de fato de bem-estar que a gente fala, né? Onde os produtos mais característicos, né, que o consumidor busca ou estão atrelados à origem dele, né, o processo produtivo, a origem dos ingredientes, da onde ele é feito, como ele é feito, e as funcionalidades, ou seja, o que tangibiliza na vida das pessoas, seja de uma esfera do corpo, da alma e da mente, que a gente fala, né, que é o tripé do bem-estar que a gente fala hoje, né? Você acha que às vezes existe uma mudança aí de prioridades? Óbvio que a prioridade é individual, né, de cada um, mas que há um apelo muito grande para a estética, para o corpo em si, e esses outros dois pilares acabam ficando menos privilegiados? Quando a gente lê o mundo, né, o Brasil, ele é muito forte em estética, né? Então, esse pano de fundo, né, como eu disse, ele sempre vai estar presente e não tem como a gente escapar. Nas pesquisas que a gente faz hoje, a estética e o emagrecimento, ela já não tá mais no top 3 de prioridades. Mas por que isso acontece? Não é porque não é importante, é porque hoje quase todas as indústrias e todos os produtos já têm isso como uma premissa, uma base, né? Então, isso já não é mais diferencial. Mas ainda assim há essa preocupação.
suplementação. Então, mas o que o consumidor busca hoje de fato? Ele busca qualidade de vida, busca sustentabilidade, busca funcionalidade para o corpo. Rodrigo, e quanto que esse mercado está crescendo, né? Vocês fazem auditoria disso? Vocês têm um percentual, um número, enfim, de crescimento desse potencial? Perfeito. Hoje tem institutos muito sérios no mundo que fazem tanto a nível global quanto aqui na América Latina e Brasil. Então, eu vou começar essa história do macro para o micro, tá? Então, quando a gente olha o mundo, né, esse mercado é um mercado que representa algo entre 4,4 trilhões de dólares, tá? Claro que aqui a gente está olhando todos os segmentos da economia. A gente está olhando alimentos, personal care, a gente está olhando toda a parte de wellness, de real estate, de spas, enfim, de serviços. Então, é uma abrangência bem grande, tá? Quando a gente olha para a esfera aqui do Brasil, né, o Brasil representa algo em torno de 80 bilhões, um pouco mais de 80 bilhões de dólares, tá? E é o primeiro país da América Latina e o 11º em wellness do mundo, tá? Quais são as duas principais categorias aqui no Brasil? Primeiro, personal care e segundo, alimentos, tá? Então, essa representatividade está muito concentrada nessas duas categorias. Quando a gente faz um recorte agora indo bem para o micro, né, de alimentos, bebidas e suplementação aqui no Brasil, nós somos o 4º país no mundo, né? Então, a gente sai de 11º de wellness numa esfera mais ampla e para alimentos a gente é o 4º. Então, também o Brasil é um país produtor de alimentos, né? Então, tem um agro muito forte, tem uma indústria também muito forte de alimentos, muito tradicional. Bebida e suplementação vai na mesma esfera. Então, o Brasil já é a quarta força no mundo nessa categoria. E como que tudo isso está sendo introduzido no Canal Farma, né? Como que o Canal Farma pode se aproveitar, digamos assim, dessa grande oportunidade? Perfeito. Acho que essa é uma das grandes missões que a Saudabi também encarou, principalmente agora no ano de 2023 para frente, né? Então, quando a gente olha para o canal alimentar, o canal especializado, lojas de produtos naturais, eles construíram esse universo, né? Então, eles já estão há muitos anos falando de saudabilidade, já estão mais consolidados e mais maduros. Quando a gente olha para o farma, né, essas categorias ainda elas são, na nossa visão, subaproveitadas, né? Então, mas quando a gente olha do ponto de vista de saúde, é o principal canal de saúde. Então, existe aqui um paradoxo, né? Então, o principal canal de saúde ainda não tem a sua capacidade máxima de desenvolvimento dessas categorias. Não está explorando isso, né? Não está explorando tanto quanto pode, né? E como que a gente poderia chamar esse segmento que não envolve um produto só dentro do farma? Perfeito. Já tive muitas dessas discussões. Para mim, o melhor nome é bem-estar mesmo, tá? Porque saudabilidade, as pessoas tangibilizam muito para alimentação, embora o significado não seja esse de fato, mas bem-estar é o que mais a gente consegue colocar um guarda-chuva de entendimento do shopper, do consumidor. Bom, Rodrigo, e há também um interesse genuíno das marcas, dos fabricantes de estarem no Canal Farma? De ampliarem, né, ali suas possibilidades de vendas? Com certeza. Eu acho que algumas olham de uma forma, como eu citei aqui, de oportunidade. Outras ainda não estão olhando. Eu acho que esse mercado está bem dividido. Ele não tá, a gente não pode falar que é uma unanimidade. Então, no nosso papel aqui, muito com os nossos clientes, com as marcas que a gente trabalha, é muito trazer essa visão. Poxa, você tem um canal alimentar, a loja de produtos naturais que está tão saturado, tão maduro nessa categoria, com muitas oportunidades de crescimento, mas muito menor, um crescimento muito mais marginal do que, por exemplo, o canal Farma. Por que não olhar para um canal que tem muitas lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, tem Farma Rede, tem Farma Bairro, tem proximidade com o consumidor, então é um canal que exala a saúde, né? Então as marcas de fato deveriam estar nesse canal e juntando indústria com varejo, certamente o shopper vai ter uma oferta melhor de serviço e de produtos. Falando especificamente de mix, né, a gente sabe que o farma é um grande limitador, principalmente as farmácias de menor porte, por questão de espaço mesmo. O que você diria que seria ideal para quem quer começar, para quem quer fazer esse investimento, para quem quer tentar, né, de alguma forma, trabalhar com bem-estar? Perfeito. Eu acho que tem 3 categorias que elas são muito fáceis, já estão maduras para o consumidor e que eu recomendo qualquer farmácia se aprofundar nisso. A primeira é a parte de bombonière saudável,
né? Então, é o chocolate funcional, é o snack sem açúcar, sem glúten, sem lactose, é toda uma parte ali de ready to drink, ready to go. Então, a geladeira que você tem ali, uma bebida vegetal, você tem uma bebida funcional. Então, toda essa esfera, né? Pronta para consumo, que ali está numa conveniência e acaba comprando para consumir na hora. Quando a gente olha para a categoria também de vitaminas, né, e complementos alimentares, ela já existe no Pharma, né, e eu acho que tem um universo expandido de bem-estar aí que pode ser muito bem trabalhado na profundidade do sortimento, né. E a terceira categoria que eu vejo é uma categoria de personal care, né, então que é uma categoria que normalmente não é óbvia, né, quando a gente fala de saudabilidade, né, mas hoje tem muitos produtos com ingredientes naturais, que tem uma preocupação com origem, que tem selos de certificação de vegetariano, vegano, e que o consumidor cada vez mais olha para isso. Então, dentro da própria categoria personal care, que já é muito tradicional e forte, existe toda uma camada ainda que não está sendo super explorada nesse canal. Então, eu vejo essas 3 categorias como um universo de alta oportunidade. Você comentou que farmácias à la saúde, né, e que esses produtos já deveriam estar lá. Você acha, então, que existe uma grande aderência do consumidor de passar a fazer ou começar a fazer suas compras também no canal Pharma? Você acha que haveria uma substituição, por exemplo, pensando que o Pharma tivesse ali uma ampla gama de sortimento? Eu penso que sim, eu sempre gosto de partir dessa frase, né, que todo mundo conhece: prevenir é melhor que remediar, né. Então, quando a gente olha para o comportamento do consumidor, cada vez mais ele quer trabalhar também na prevenção, não só nos remédios de tratamento, quando já há um problema, e eles são necessários, eles desaparecem, mas num estilo de vida que previne muita coisa, né. Então, quando a gente olha para a Pharma na Europa, nos Estados Unidos, ele já virou esse hub que tem tanto a prevenção quanto o remédio, né? Então, o caminho que eu olho é de fato ser um hub de saúde, um hub de bem-estar, de wellness. O canal que tem maior capacidade para isso hoje é o canal Pharma, né? Porque então, o medicamento de qualquer forma vai estar nele. Ele já vai estar lá, ele já é forte, o shopper ele já vai lá para buscar vários tratamentos, já está acostumado a fazer tratamentos e visitar a farmácia. Então, por que não em algumas esferas ele também trabalhar a prevenção, né? E óbvio que uma coisa não mata a outra, não canibaliza, porque normalmente esses tratamentos eles são combinados. Você trabalha a prevenção e você trabalha o tratamento com remédios também. Muito bom, Rodrigo. Para a gente encerrar, você tem uma expectativa aí do que são as tendências para os próximos anos, né? Perfeito. Quando a gente olha para expectativas, é impossível a gente não olhar para o mercado externo, né? Que eu acho que o Brasil ele tem muito essa característica de adaptação, de tropicalização que a gente fala, de tendências, né? Então, quando a gente olha para o mercado externo, hoje o que está consolidado e o que está vindo, né? Então, quando a gente olha para a consolidação, a gente pode falar que o mercado de proteínas, ele está para um caminho de consolidação. Então, tudo à base de proteínas, bebidas à base de proteínas, snacks à base de proteínas, suplementação proteica, enfim, tudo isso já está num caminho de consolidação, não é uma tendência, né? Como eu falo aqui, é uma consolidação da categoria. Quando a gente fala de todas as esferas de categorias que a gente falou até aqui, né, de bem-estar, é um caminho de consolidação. O que está por vir? Para mim, existem algumas categorias ainda pouco exploradas, dentre elas a saúde da pele, saúde de skincare para público masculino, que cresce muito e aqui no Brasil ainda é muito mal atendido, né? E o mercado externo já está trabalhando, já está percebendo esse mercado masculino, olhando e quebrando tabus em cima disso. A gente olha para a saúde sexual, né? Que hoje ele está dentro muito dessa esfera de bem-estar mental que se fala, né? Então, você olha farmácias no mercado, principalmente americano, isso já tem o seu cantinho, já tem sua ponta de gôndola destinada a isso, né? Tanto para mulheres, homens, enfim. Quando a gente olha principalmente para produtos com ingredientes naturais, seja ali diversos... Ixi, acho que... Vamos parar? É o meu, será? Oi, Silvia. Oi, tudo bom? Tudo bem. Funciona, tá? Tá bom. Já vão abrir aí. Obrigada. Tchau. Você consegue avisar o rapaz que tem a próxima entrevistada lá? Não. Na verdade, quando começou a tocar, eu me perdi um pouco na linha de raciocínio. Acho que é melhor, talvez, repetir a pergunta, né?
quer deixar ali com você? Acho que aqui, ó. Aqui não aparece. A gente vai voltar da pergunta, tá? Pode. Rodrigo, para a gente finalizar, eu queria saber se você faz, né, uma expectativa aí do que pode vir a ser tendência nos próximos anos. Legal. Quando a gente olha para a tendência aqui no Brasil, né, não tem como a gente não olhar para o mercado externo, né? O Brasil, ele tropicaliza muitas tendências, né? Então, sempre para a gente olhar o que vai acontecer nos próximos anos do Brasil, a gente tem que estudar o que vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos do mercado externo, né? Então, quando a gente olha para o mercado europeu e americano, que é os dois que eu mais estudo para essa esfera, a gente pode falar que as categorias de proteinados, elas já são uma consolidação, elas não são uma tendência. Quando a gente olha para a saúde do sono, ainda que está muito no início, incipiente, ela parte para uma consolidação, a gente não pode falar que isso também é uma tendência. Quando a gente fala de toda essa esfera de complementos alimentares, de busca de estética, free from, tudo que a gente falou aqui, elas partem para uma consolidação. Tá? Então, elas não são tendências não vai ter grandes inovações por aí. Para onde está indo as inovações? A gente pode falar do mercado masculino de skincare, que hoje vem crescendo e vem quebrando tabus, então esse mercado já é muito forte nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil ele ainda é muito incipiente, você tem 1, 2 marcas que olham verdadeiramente para a saudabilidade do homem, né, dentro dessa esfera de personal care. A gente pode falar de saúde sexual, que vem quebrando tabus aí, e na farma, principalmente nos Estados Unidos, você vê ali ponta de gôndolas, cantinhos, ilhas destinadas a isso, né, para mulheres, para homens, enfim. Quando você olha também para saúde mental, eu acho que aí tem um campo, né, ainda que aqui no Brasil a gente tem, né, uma restrição muito maior, né, a Anvisa talvez seja um dos mais rigorosos órgãos, né, que a gente tem no mundo, tem uma série de restrição que a gente não pode trazer produtos para cá, mas ainda assim tem uma esfera natural que a própria Amazônia, né, que tem ali muitos ingredientes que conseguem ser utilizados para uma saúde mental, que conseguem estar inseridos na rotina através de suplementação. Então eu vejo que talvez esses 3 sejam as minhas apostas pro próximo ano, olhando especificamente para o canal Farma, tá? Muito bom. Tem oportunidade para todo mundo, né? Tem muita. Para fabricante, para o distribuidor, para o varejista e também para os consumidores. Com certeza. Rodrigo, muito obrigada por essas informações tão preciosas, por aceitar o nosso convite. Obrigada a você também pela audiência. Até o próximo episódio.